Quais dessas 3 frases você já ouviu do professor? Quando você orientou e não foi realizado, e quando você foi cobrar, professor, você ouviu: "Ninguém me falou que era assim". A. Alternativa B: "Se eu soubesse que era assim, eu tinha feito, mas eu não sabia". C: "Não, não foi isso que você me falou". A, B ou C? Então, quando você documenta a orientação, você para de ouvir essas respostas, porque está claro para o professor. Liderar com sutileza não é julgar e nem criticar o professor. Estou dizendo isso porque eu quero falar o seguinte: "Ah, Marcele, ele falou isso para não ter que fazer". Você é uma líder pedagógica, você não está na condição de juiz. Não se coloque nessa posição. E você não é dona da verdade não, minha amiga coordenadora comprometida, nem eu nem você. E nossa comunicação na coordenação, muitas vezes, ela é falha. A gente acha que falou e não falou. A gente falou parte e não falou tudo. Falou tanta coisa ao mesmo tempo que confundiu até o professor, desnorteou. Humildade, né, respeito, humanização na coordenação. E assim, podemos deixar de falar algumas questões ou não falar de forma clara, gerando o quê? Respostas como estas. Ninguém me falou e, de fato, talvez você falou para alguém, para aquele professor naquela hora, ele não estava naquele determinado momento e você não percebeu. Pode acontecer. Se eu soubesse que era assim, eu teria feito. Talvez a sua comunicação, por não ter sido registrada, não foi clara e assertiva no que realmente precisa ser feito. C, não, não foi isso que você me disse, piorou. Se as palavras não forem claras e assertivas, dão um duplo sentido e cada um interpreta como quer, faz como quer. Pronto. Aí danou-se. Aí danou de vez, né? Que cada um faz como quer e a coordenadora é que se lasca, né? Beleza, então. Então aqui já era comprometimento do professor colocar em prática para acabar com essas alternativas. Ninguém me avisou, se eu soubesse não era assim, você não me falou. Lembrando que eu não estou julgando o professor, eu estou revisando a nossa comunicação na coordenação e para que não fique falha e não dê duplo sentido, documentar te ajuda a lidar com o professor, gerando comprometimento na prática e na execução no dia a dia, sem ter que refazer, porque muitas vezes vem de outro jeito. Mas você, será que se fez clara? Marcélia, que importante que você está me falando, mas olha, Deus me livre, eu aqui na minha escola, registrar o que eu orientar o professor. Porque assim, Marcélia, se conversando já está difícil aqui na minha escola, já é difícil para eu lidar com o professor conversando, imagina se eu ficar documentando. E eu entendo o seu receio, porque são tantos problemas que você enfrenta, e às vezes é um grupo de professores desafiadores, e você fica até pisando em ovos, nas ações e nas palavras. E deixando de registrar, só falando, dando dica, orientando. E o que acontece? Registrar, coordenadora comprometida, não é confrontar o professor. Vou repetir, registrar na coordenação as suas orientações não é confrontar o professor. É agir com segurança como líder pedagógica. É agir com segurança. É respeitoso. Registrar não significa duvidar da prática do professor. Significa que eu estou facilitando a compreensão do professor como líder pedagógica na minha atuação na escola. Eu ouvi isso de uma aluna outro dia. Marcélia, mas eu tenho medo de registrar as minhas orientações para os professores. Eu não me sinto confortável, eu tenho medo de registrar e o professor não gostar. E o que eu ensinei para minha aluna no programa, eu quero ensinar para você, coordenadora comprometida. A escola, ela é um ambiente de relacionamento, certo? Sim, grupo de pessoas se relacionam. Acaba que muitas vezes existe uma crença, vamos dizer assim, social, muitas vezes, que a escola é um ambiente amigável, tem que ser familiar, e não estou dizendo que não tenha que ser. Acontece que isso cria um clima e deixando a coordenadora insegura, achando que ela tem que agradar o professor, que ela tem que tratar as situações do dia a dia com coleguismo, fazendo com que ao invés de registrar a orientação, ela queira conversar, só dar dicas. Vou dar um exemplo, o aluno está lá, os alunos de inclusão, você percebe que os professores ali, eles não estão fazendo o que precisa ser feito pelos alunos de inclusão, e você fala: "Poxa, mas eu já falei, eu conversei". E eu não estou dizendo que você não tenha conversado. Eu não estou dizendo que você não tenha conversado,
Só que a gente tem que entender que na coordenação é preciso agir como líder pedagógica e não como um coleguismo. E você precisa registrar, porque registrar não é um problema, se for realizado com sutileza, com segurança. A sua comunicação registrada, que também é uma grande forma de comunicação importante, ela gera resultados. O problema é não registrar, porque não registrar é um problema e você vai se lascar na coordenação. Pronto, falei. É isso que acontece. Não tenha medo de não registrar. Perdão, não tenha medo de registrar as orientações. Tenha medo de continuar só conversando e os resultados não acontecerem e você ser cobrada pela gestão, pelos pais, pelo sistema de ensino ou pela Secretaria da Educação. Quer saber mais como lidar com os professores? Tem um convite para te fazer. Participe do evento SOS Coordenação, 100% gratuito e online. Tudo o que você precisa para terminar o ano letivo em paz, sem dor de cabeça, sabendo exatamente como lidar com os professores com segurança. E para eu te enviar os seus materiais, certificado e acesso ao evento, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo.